Oi, Kellen. Boa noite, boa noite. Esperar aqui um minutinho e aí eu já vou começar. Estou tomando... Ai, caiu meu brinco. Estou tomando... Já foi, você tá racha. Estou tomando um tereré aqui. Quero ver achar essa tarraxa agora. Nunca mais. Oi, Ana. Bora começar então, porque eu quero essas lives bem enxutas. Eu não quero que fique demorando muito, tá? Pra não ficar algo enjoativo, então é isso aí, é isso aí. Vamos falar hoje, dar uma pincelada, obviamente, não tem como aprofundar, mas a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos, né? E assim, são muitas coisas pra falar, então eu vou dar a pincelada da pincelada, sabe? É só um esboço mesmo. Porque são muitas nuances a serem faladas, a serem trabalhadas, então não teria nem como fazer isso aqui, tá? Mas o primeiro ponto que eu trouxe aqui para explanar para vocês é o seguinte, é a banalização que virou este negócio de relacionamentos abusivos, tá? Hoje em dia, as pessoas nem sabem mais, foi tão banalizado que elas nem sabem mais o que de fato é um relacionamento abusivo e o que não é, o que é só um relacionamento ruim, porque você arrumou um bundão para se relacionar ou você é uma bundona, sabe? Então assim, perdeu a métrica do que é abuso ou não, porque virou uma anarquia, virou uma bagunça, não tem mais limite, não tem mais limite. Tudo é abuso, se tudo é abuso, o que é abuso afinal, de fato, né? E aí acaba confundindo muitas pessoas também que não sabem como agir nessas situações, porque hoje com a lei, por exemplo, de violência psicológica, o que é uma violência psicológica? Como é? Não está bem aparado na lei sobre isso, não está, entendeu? Então se um namorado meu chegar pra mim e falar que eu estou acima do peso, que eu estou gorda e eu me sentir ofendidíssima com aquilo, dentro dessa lei eu consigo denunciar ele. Mas espera aí, isso é abuso ou é só um cara sem noção? Ou é eu que sou muito doída, que ele falou que eu estava acima do peso, que eu precisava me cuidar? Entende? Então fica tudo muito sem limite. A gente não consegue estabelecer hoje o que de fato é um abuso ou não, por causa de toda a narrativa que vem vindo. E isso, ao invés de ajudar, acaba piorando, porque tira a validação de quem realmente passa por um abuso. Tira a validação dessas pessoas, dessas mulheres, totalmente, entende? Então, essas narrativas, essas leis ideológicas estão levando tudo para um caminho extremamente perigoso, porque não estão sabendo dar limite para as coisas. Outra coisa que eu anotei aqui, não sei como funciona na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem a coordenadoria da mulher, né? E daí essa coordenadoria é mais para implementar coisas para as mulheres e bababá, só que é enxugar gelo, vive enxugando gelo, porque não trata da causa. A mulher ficar dentro de um relacionamento abusivo é um sintoma de algo, é o sintoma de uma causa. Então quando fica, não que eu acho que não é importante ter leis, sim, só que leis bem elaboradas, o que não está acontecendo, tá? Então, só que quando eu não dou um amparo
de maior para essa mulher, ela vai sair de um relacionamento abusivo e ela vai entrar em outro, e ela vai entrar em outro, e ela vai entrar em outro, porque é um sintoma de algo. Então, se eu não trato a causa, eu fico enxugando gelo para sempre. Amém? Entendeu? Então aí é mais um problema dentro de todas essas leis. Outro problema, só problema, né? Mas outro problema é a questão do seguinte: se o cara foi abusivo, eu acho que ele tem que pagar dentro da lei, da forma que for correta. Ele tem que pagar judicialmente falando, certo? Se ele foi abusivo e tudo mais. Ok. E essa mulher? Ah, é porque ela é dependente. Beleza. Ok, ela é dependente emocional. Mas e aí? Não, e aí a culpa é do cara. Tá, ele também tem culpa também. Beleza. Mas e a dependente emocional? O que a gente faz com esta criatura aqui que é dependente emocional? Para estar se sujeitando a ficar dentro de um relacionamento abusivo. O que eu quero saber, a minha pergunta, dentre várias coisas que eu vejo, é o que a gente faz com esse serzinho aqui, com essa dependente emocional. Ah, porque o cara foi não sei o que. Tá, só que essa criatura aqui é um ser humano adulto, não é uma criança. Então ela precisa ter capacidades de discernir o que é bom, o que não é, o que é certo e o que é errado. Quais são os limites? Quais são os valores inegociáveis desse serzinho aqui? E é isso que ninguém fala, porque vai lá e fala, não, ela é dependente emocional. Bom, então ela está livre de toda e qualquer coisa, ela não precisa crescer, ela sempre vai ser uma vítima, tratada pior do que criança, como se fosse uma idiota, certo? E fica lá, não precisa fazer nada. Você é uma mulher que passou por um relacionamento desse, então assim, não faça nada, fica aí, dependente. As coisas não estão sendo tratadas da forma que elas têm que ser. Mesma coisa que eu fiz do post lá de masculinidade frágil. A gente precisa começar a dar nome aos bois. Tá, o cara foi um filho da P, ok. E qual é a parte que te cabe? Qual é a sua responsabilidade dentro disso? Porque se você entrou dentro desse relacionamento e ficou, o cara tem culpa? Sim, mas você também permitiu que isso acontecesse. Por imaturidade, por codependência, mas houve também um movimento da sua parte para que acontecesse uma retroalimentação dessa relação abusiva. Porque se uma pessoa que tem uma personalidade forte, que é amadurecida, no primeiro momento que o cara passa do limite, ela já se liga, ela fala, não, pra mim não dá, não quero, passou do limite. Só que se eu tenho pessoas totalmente imaturas, totalmente na quarta camada, que são carentes para um caramba, que estão procurando preenchimento afetivo a todo custo, atenção a todo custo, que confunde tudo com amor, não sabe o que é amor, ela vai entrar nessa relação. E a minha função aqui com vocês é o quê? É tirar o olho daqui para colocar aqui, para colocar em vocês. Não tem como eu controlar o coleguinha. Não dá para controlar o coleguinha. Quem que a gente pode controlar? Controlar nesse sentido de escolher. É nós, é a gente. Como? Com conhecimento. Se eu sou imatura, as chances de eu cair dentro de uma relação ruim, de uma dinâmica ruim, é muito grande. E outro ponto aqui. E as chances de eu ser um par ruim é muito grande também. E aí a gente vê uma coisa muito engraçada, que são os dois pesos e as duas medidas, certo? É muito estranho tudo isso, porque se um cara fala, não gostaria que você saísse com uma roupa curta, é machista, taxista, frentista. Se a mulher fala, não vai jogar futebol, fé nas malucas. Entendeu? Se o homem levanta a mão pra mulher, tá errado, não. Óbvio que tá errado, tá, gente? Eu só tô fazendo uma comparação aqui.
Mas se a mulher bate no homem, ai, mas ela nem tem força assim. Não interessa se ela tem força ou se ela não tem força. Ela não deveria ter feito aquilo. E ele também, se em algum momento fez isso, também não deveria ter feito isso. Então, quando tem um relacionamento abusivo, é duas pessoas que estão na quarta camada, que são pessoas completamente imaturas e ficam se retroalimentando com essa dinâmica doentia. As necessidades doentias, as dinâmicas doentias, elas também dão match, tá, gente? Por isso que tem muito narcisista que acaba ficando com codependente, porque o narcisista precisa se sentir superior e o codependente vende a alma pro capeta para ser amado, para ajudar o outro, para ele ter esse preenchimento afetivo, entendeu? Então, se não tem essa oh meu Deus, se não existe essa retroalimentação, acabou o relacionamento abusivo ali. E se eu sou madura, eu começo a ter plena consciência para avaliar o outro. Então comecei a me relacionar, vi que tem algumas coisas estranhas na pessoa, que ela passa limites, que ela vai contra os meus valores inegociáveis. Tchau, tchau, entendeu? Mas para isso eu preciso sair da quarta camada. Para isso eu preciso colocar os meus dois pés na realidade. Deixa eu ler aqui. Eu moro na Austrália e fui vítima de violência doméstica por um ex-namorado iraniano há 4 anos. Até hoje, a Austrália paga terapia pra mim. Ok, que bom que eles pagam a terapia pra você. Não estou falando que não acontece violência doméstica, gente, não é isso. Acontece, tá? Acontece. Porém, não estão falando da parte que cabe a nós, mulheres, saber avaliar o outro. E nesse mundo que a gente está vivendo de imaturidade, que prega a imaturidade, né? Que a maioria das pessoas são quarta camada, fica muito mais fácil de você entrar nesses tipos de relacionamento. Ele cresceu vendo o pai batendo na mãe e eu também, mas quando chegou na minha vez eu disse comigo não violão. Então, é a gente colocar limites e fazer a ruptura, entende? Então assim, ela não conseguiu largar porque ela é dependente emocional. Tá, mas essa cristãozinha aqui que é dependente emocional, ela precisa fazer alguma coisa. Ou ela vai ficar esperando a sorte bater a porta dela. E aí é o que? Não se responsabilizar por nada. E aí o que as pessoas fazem? Vai lá e infla o vitimismo da mulher. Infla. Não, porque isso me deixa muito maluca, sabe? Essa questão de somos fodas, somos empoderadas, somos não sei o que, mas na hora que acontece alguma coisa, ninguém se responsabiliza. Ai, é dependente emocional, ai, é coitada, ai, é depressiva, ai, é... Tá, gente, beleza, todo mundo tem seus BO, uns mais, outros menos, mas cadê a tua parte que te cabe? Ela precisa existir, porque senão você vai ficar pisando em buraco em cima de buraco, e aí? Pode ser uma hora que você pisa num buraco que te leve, né, pra outro plano. Então, assim, a gente precisa se cuidar. Ai, mas o outro... Você dorme com a tua casa aberta? Você dorme com a tua casa totalmente arreganhada, com o portão aberto, a porta da sua sala aberta, do seu quarto aberto? Não, por quê? Porque a gente precisa ter meios de nos proteger. A gente precisa disso, certo? Não duvidem do potencial cruel do ser humano. Então nós precisamos ter inteligência, porque a inteligência é o quê? Quando a gente consegue penetrar na realidade. Se eu não penetro na realidade, eu fico, é porque as leis... Cara, se essas leis adiantassem, já tava resolvido os BO, mas não adianta. Não adianta por quê? Porque são leis brandas demais. Porque são leis que não vão funcionar. Que não vão funcionar. Tá? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Ok? Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria falar pra vocês. Porque se toda a sua motivação gira em torno de você ser amado, certo? Aceito e aprovado a qualquer custo, você vai acabar aceitando as míseras migalhas, as menores migalhas que tiver, você vai aceitar.
Se a sua motivação gira em torno só disso. E isso é a motivação do quê? Da quarta camada. Da quarta camada. Por isso que a gente vê tantas mulheres assim, tantos sendo completamente imaturos com os parceiros, quanto os parceiros sendo com ela. Não se esqueçam, para o relacionamento ser abusivo, eu preciso ter uma retroalimentação. Porque se um corta, não dá. Não dá para ser abusivo se um corta. Tá? Tem um vídeo que eu até já postei aqui, a referência dele, que é da mulher que ela fala que ela passou por um relacionamento abusivo e tal. E uma das coisas que ela fala que me chocou assim absurdamente mesmo, foi quando ela falou que o cara cuspia na cara dela e que ela não sabia que aquilo era um abuso. Como que alguém pode achar normal alguém cuspir na sua cara? Então, essa é a deixa pra quê? Não tô falando que a mulher é culpada, mas essa é a deixa pra quê? Cara, o cara cuspiu na minha cara. Algo não está certo. Vou procurar alguém, vou pedir ajuda, vou conversar, vou explanar, porque não é normal. Então, assim, ela só foi perceber depois de várias coisas, não foi por causa do cuspe na cara. Chegou às vias de fato dela ser agredida. Então, a gente precisa treinar o nosso olhar, avaliar, pra gente saber aonde a gente está se metendo. Porque senão a gente fica peça muito fácil no meio desse jogo todo para quem é cruel, para quem é manipulador, certo? Eu sempre vou puxar a responsabilidade para vocês, porque aqui eu estou falando para mulheres. Eu preciso amadurecer vocês. Do que adianta eu ficar botando a culpa lá no outro? Se é você que tem o papel de escolher esse outro na sua vida. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Eu jogou uma bituca e disse, sim, gente, a gente fica sabendo de inúmeras notícias disso, sabe? A questão é realmente a gente ter esse conhecimento para poder sair disso. E não é só de homem com mulher, de mulher com homem, e aí de mulher com homem, todo mundo passa a mão na cabeça. É sempre a questão de, mas o que será que ele fez? Nunca é que a mulher pode ser cruel, não, é sempre o que o outro fez. E não é bem assim que a banda toca, não, porque as estatísticas já trazem coisas bem diferentes pra gente, sabe? A questão é evitar entrar nessa, porque depois que você entra é muito mais difícil, óbvio, sabe? Mas se você entrou, você precisa de uma rede de apoio e denunciar. E cortar laços, não ver mais a pessoa, não abrir mais espaço na sua vida, na sua casa para a pessoa, sabe? É cortar laços de fato, procurar uma rede de apoio, juntar provas se possível e denunciar. Mas a intenção é que vocês amadureçam o suficiente para não cair num negócio desses. Porque a mulher que é imatura, e que é codependente, a codependente, gente, ela quer ajudar todo mundo, ela quer ser a salvadora da pátria, para preencher um rombo afetivo que ela teve. Por conta de infância, isso aí é assunto para depois, tá? Mas a codependente, ela quer ajudar. Então, ela está vendo que o cara é um bosta, mas ela vai falar, mas eu vou ajudar ele a melhorar. Ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Ela procura, entre aspas, um cara ruim para poder ajudar. Um cara que é bom não desperta a atenção da codependente. Não desperta. Ela acha ele tedioso. A codependente acha os caras bons, os caras viris, os caras que tem a masculinidade, sabe? Que é protetor. Ela acha eles tediosos. Ela quer o quê? O que não presta, ela procura o que não presta. Aí lembra que eu falei que as dinâmicas inadequadas dão match? É exatamente isso. E aí ela vai procurar um pra nutrir toda essa disfunção afetiva que ela tem. E aí junta, né, a fome com a vontade de comer de uma forma não saudável. E a pessoa vai se autodestruindo, ela vai se minando o tempo todo, até que ela cava um buraco que chega uma hora que ela não consegue subir mais. Que ela vai precisar de ajuda para subir. E infelizmente muitas não conseguem.
Entendem? Então esse trabalho de trazer esse conhecimento, de trazer essa inteligência para essas mulheres é imprescindível. É muito importante. Porque senão nada vai mudar. Eu não acredito nessa mudança do mundo, porque isso é impossível, né? Mas de mudar, sim, as pessoas próximas da gente, mudando o micro, né? Eu sempre acredito nisso, de mudar o micro para isso ir se espalhando. Então a gente precisa estar passando esse tipo de informação, sim, porque informação só para gerar caos e desespero já sai mais do que suficiente, né? E na hora de falar o que tem que ser falado, ninguém fala, todo mundo fica colocando panos quentes, tratando a mulher como uma idiota, medicalizando a mulher todo o tempo, como se ela não tivesse que assumir nenhuma responsabilidade da vida dela, e sempre transferindo a responsabilidade. Isso é um movimento extremamente imaturo, extremamente imaturo. E aí as pessoas falam, ah, mas eu tô com ele porque eu amo. Não, gente, chega a ser triste, sabe? Que a gente não foi ensinado o que é o amor na maioria das nossas casas, das nossas famílias. A gente não aprendeu o que é amor. A gente não aprendeu a ser maduro. Porque se eu cresço num lar de pessoas maduras, automaticamente eu vou ser também, porque o exemplo arrasta, né? Só que o que acontece, principalmente aqui no Brasil, porque dos outros lugares eu não tenho muito conhecimento, mas é porque é criado numa desordenação sem fim. A gente cresce cheio de rombo afetivo, numa imaturidade extrema, querendo ser aprovado, querendo agradar a todo mundo. Por isso que a gente tem tanta gente ferrada desse jeito emocionalmente. É por isso. Aí acha que é amor, sabe? Mas não é. É uma mistura totalmente confusa, totalmente distorcida de sexo, de carência emocional por conta desse vazio afetivo, né? De medo da solidão. A codependente, ela é extremamente medrosa com relação a tudo. Ela é extremamente insegura com relação a tudo, sabe? Então acaba aceitando qualquer migalha para poder ter um tipo de relacionamento, para ela não se sentir sozinha, certo? E aí é essa tentativa de preencher os vazios que foram formados na infância e na adolescência. E aí a gente acaba fazendo esse movimento. E aí tem uma coisa muito interessante, que lá no Fases eu fiz um módulo só de codependência, né? Que tem um aspecto da codependência que é a mulher guerreira, que é a mulher fortona. E como ela tem essa inclinação para ser guerreira, para ser fortuna, para ser empoderada, eu faço tudo, papapá, é muito difícil ela se ver codependente, sabe? É muito difícil ela se ver, mas ela é sim, e ela é totalmente insegura. Então quando você vê essas mulheres que quer colocar muita banca, porque nós fomos, a gente é maravilhosa. Por trás disso tem uma insegurança gigantesca, porque se você não precisa ficar gritando, você não precisa botar outdoor, você não precisa botar cartaz, não. Se você é, ponto final. Você não precisa se autoafirmar, você é, entende? Então, essas fortonas também são codependentes. E o codependente, ele acaba querendo ajudar muito para ele se sentir amado, sabe? Para ele sentir que faz parte daquilo que da felicidade, como se a felicidade do outro dependesse dele, como se o outro não tivesse a parte que lhe cabe, né? Então acaba sendo umas dinâmicas muito, muito complicadas. E só o autoconhecimento para realmente, gente, salvar a gente disso. É só a maturidade, é só o autoconhecimento e amadurecimento. Não tem. É só essas duas coisas que vai fazer nós termos relacionamentos saudáveis, porque a gente vai ficar no nosso eixo. Obviamente, ninguém é santo, só que é muito mais fácil da gente perceber os nossos erros e corrigir eles. Então é só isso que vai fazer vocês não entrarem nesse tipo de relação, ou se já tiver entrado, não entrarem numa relação da mesma forma, porque o que a gente mais vê são pessoas que saem de um relacionamento ruim e vão cair em outro relacionamento ruim. Por quê? Porque ela procura essas dinâmicas que são inadequadas para preencher um vazio afetivo nela, tá? Então, a live de hoje é essa, e a gente vai trazendo depois mais elementos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo!